Muito bom estarmos na presença de Deus, reunidos na intenção de conhecer um pouco mais de Jesus, conhecer um pouco mais da graça de Deus, do amor de Deus, e esse conhecimento vem através dessa relação que temos um com os outros. Eu quero meditar com vocês na palavra de Deus. Eu vou ler vários versículos na sequência. Se você puder anotar ou guardar, também vai estar na fanpage lá para você reler e ouvir várias outras vezes. Mas antes eu quero fazer uma breve oração com os irmãos. Aí mesmo sentado, feche os teus olhos e vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por esse momento em que louvamos o seu nome com vários cânticos, com vários louvores a Ti, e que Teu Espírito permaneça entre nós agora a falar-nos através da Sua palavra, através do Seu Evangelho, através das Escrituras. Espírito Santo de Deus, nos dê espírito de sabedoria, de entendimento, e que a cada dia, a cada momento, nossos olhos se abram para contemplar a Sua glória, nossos ouvidos espirituais estejam prontos, atentos a discernir, a ouvir a Sua voz, e coloque em nós um coração bem disposto a Te servir, a caminhar, a andar contigo. Fala conosco, Pai, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito, com o Seu amor, em nome de Jesus, amém. O primeiro texto que eu vou ler, Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35. E na sequência eu vou ler outros e vou falando onde está. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35. Diz assim: Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. 1 Pedro capítulo 4, versículo 8. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. Diz assim: Mas sobretudo, tende a ardente amor um para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Um pouquinho mais para frente, 1 João capítulo 4, versículo 12. 1 João capítulo 4, versículo 12. Diz assim: Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Só mais um versículo, irmãos. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Amém, irmãos? Existem coisas no Evangelho que são tão óbvias, e por serem óbvias demais, passam despercebidas por nós.
pois é fácil desviar a nossa atenção para tantas coisas que não são essenciais ou necessárias, e não nos damos conta de que pouco é preciso para conhecer e viver o Evangelho. Eu quero falar, e você viu em comum nesses versículos, eu quero falar de uma expressão muito utilizada pelos escritores do Novo Testamento. Se repete por diversas vezes nas cartas, nas epístolas que os apóstolos escreveram para as primeiras comunidades de fé, que é a expressão uns aos outros. Se você lê o Novo Testamento, principalmente ali depois de Atos, até antes de Apocalipse, que se não me engano é o livro de Judas, você vai ver essa expressão se repetir muitas vezes, uns aos outros. Isso é o Espírito de Deus falando nas entrelinhas sobre o viver em Cristo, sobre o encarnar Jesus em você. Esse uns aos outros é uma percepção, é um discernimento do Espírito do Evangelho, que não tem a ver com a literalidade, com a letra, com o que é literal que está escrito, mas tem a ver com a motivação, com a prática, com a essência, com a verdade de Deus em nós e para nós. Existe uma teoria da comunicação, e você vai entender mais ou menos o que eu estou querendo dizer. Essa teoria da comunicação diz assim, que 7% da comunicação é composta por palavras, seja a palavra verbal, falada, ou escrita, que 7% é a linguística, ou seja, a forma de se transmitir aquela palavra, de que 7% da comunicação é o conteúdo, é a literalidade, é o que está escrito ali. Nessa teoria diz que os outros 38% da comunicação é coração, é o que se sente quando se fala. Sabe quando você entra no banheiro e canta e você se sente um pássaro voando? 38% da comunicação é o coração, é o que se sente quando se fala. E os outros 55% da comunicação, segundo essa teoria, é composto pela intenção, pela motivação. É a verdade, é a verdade que você, de quando você está falando. São os campos energéticos que emanam de você quando você fala, ou quando você escreve, ou seja, é a inspiração daquilo que você está dizendo. Para entendermos o Evangelho, subtrairmos o Evangelho das Escrituras, nós temos que entender esses campos, estar apto ou pronto a receber do Espírito aquilo que está sendo falado através da literalidade, através da letra, através do que está escrito. É a essência, é a motivação do que aquilo foi escrito. Aí como conseguimos começar a observar e a sentir, a absorver o Evangelho de Cristo. Como assim? Quando Deus chamou Moisés na sarça ardente,
Deus falou: Moisés, vou lá, vou te mandar para você libertar o povo. O Egito era uma nação pagã, vários deuses, várias formas de cultuar, cada deus tinha o seu nome, para cada deus tinha um ritual e assim por diante. Aí Moisés fala assim: Deus, tudo bem, eu vou lá. Mas quando os filhos de Israel perguntarem para mim, qual é o nome do Deus que te enviou, o que eu vou dizer para esse povo? Moisés, fala que o eu sou o que sou te enviou. Fala que o eu sou te enviou a libertá-los. E um pouco mais para frente no texto, ainda fala assim: fala que o eu sou te enviou a eles, e este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Moisés, se alguém perguntar o nome do Deus que te enviou a libertá-los, diz que o eu sou te enviou. Esse é o meu nome, eu sou. O eu sou é o que dele, por ele e para ele foram feitas todas as coisas. O eu sou é o que sem ele nada do que foi feito se fez, e tudo subsiste por causa dele, por ele e para ele. Então Moisés, quando lhe perguntarem quem é o Deus que te enviou, diga: o eu sou o que sou te enviou para libertar. Mais para frente, já no Novo Testamento, no Jesus, o Deus em carne, o Verbo em carne, por diversas vezes também Jesus usou essa expressão, o eu sou. Na conversa com a mulher samaritana, e Jesus falando aquelas palavras, a mulher disse: olha, quando vier o Messias, ele vai falar tudo isso que você está falando, ele vai falar para nós. Jesus falou para a mulher samaritana: eu sou que vos falo agora, que falo para você agora. É a essência, é o que está por trás da letra, da literalidade. É o que não carrega título, é o que não carrega rótulo, é o que não tem altar, é o eu sou. Para você entender na prática da vida mesmo, vou te contar um caso. Os antigos usavam muito essa palavra, né? Os antigos não, né? Os mais experientes, né? Meu avô usava muito essa palavra. Vou te contar um caso de uma mãe e um filho ex-presidiário. Esse filho, né, tinha acabado de sair da prisão, cometeu um erro, foi apanhado pela lei, foi preso e depois saiu. E você sabe que na sociedade um ex-presidiário tem menos oportunidades do que aquele que não cumpriu nenhuma pena, não cometeu nenhum crime. E essa mãe preparou algumas coxinhas, colocou no isopor e falou: filho, vai vender, enquanto você não arruma um emprego, um trabalho, vai vender no ponto de ônibus, vai tentar vender para você ocupar sua mente, né? Para você tentar fazer algum dinheiro, para você não ficar com a mente lembrando do que você passou na prisão ou coisas do tipo. E aquela mãe fez as coxinhas, colocou no isopor e deu para o filho vender. Só que até esse comércio, né, às vezes você não vê com bons olhos, né? Falei: será que é limpo? Será que não é? A coxinha, um alimento, tem tudo isso em volta desse tipo de coisa. É normal, faz parte. E essa mãe, sem que o filho percebesse, ela seguiu o filho.
E o filho ali num ponto de ônibus e ela distante, para o filho não ver. Essa mãe parava as pessoas que andavam na rua, falava: senhora, para um pouquinho. Está vendo aquele moço vendendo alguma coisa ali, ó, com isopor, coxinha, vendendo coxinha? Aquele moço é meu filho. E eu quero te pedir uma ajuda. Eu vou te dar dinheiro, vou te dar aqui R$2, vou te dar dinheiro. E você vai lá até ele e compra uma coxinha dele. Porque o meu filho saiu da cadeia, não consegue emprego, é difícil. E eu fiz isso, fiz umas coxinhas para ele vender, para ele conseguir ter ânimo, conseguir ocupar a mente, para não voltar para a vida do crime. Então, pega esse dinheiro, moça, e parava as pessoas. E vai lá e compra uma coxinha dele, e elogia, fala que estava gostosa, fala que, olha, parabéns, fala alguma coisa boa para eles. E a mãe dele ficou o dia inteiro fazendo isso, parando pessoas na rua sem que o filho a visse, dando dinheiro e falando: vai lá e compra a coxinha do meu filho. Olha o olhar de esperança daquela mãe, irmãos. Se não tem evangelho aí, eu não sei onde ele está. Olha o olhar de esperança daquela mãe. Olha a atitude de esperança daquela mãe, em ela mesmo comprar as coxinhas que ela fez para o filho vender, para incentivar o filho a ir para frente, a sair daquela vida. Olha o olhar de esperança. Aquela mulher não era evangélica, não era reformada, não era pentecostal, não era neopentecostal, não era batista, assembleiana, anglicana, luterana e todos o que pode existir. Só que ela tinha um olhar de esperança, que é o olhar que Jesus tem por nós também. O eu sou estava nela, ou está nela. O eu sou está nela, ainda que não carregue um nome. O eu sou está nela. É como aqueles discípulos que andaram com Jesus no caminho de Emaús, conversavam com Jesus, falavam com Jesus, caminharam com Jesus, mas não sabia que era Jesus, mas estavam com Cristo. É o eu sou. Eu sou o que sou. Isso, essa percepção ou esse discernimento é importante para subtrairmos o Evangelho daquilo que é a literalidade, daquilo que é a letra, porque é notório a ênfase que dão em rótulos, em títulos, em sistematizar, em padronizar, em nomear. Com isso se cria uma bolha, ou um universo paralelo, que afirma que aqueles que não estão dentro da bolha não têm significância por estarem fora dela. Quando se tem só a literalidade, a letra, todos começam a pensar igual. E quando todos começam a pensar igual, é sinal que ninguém mais pensa. É sinal que ninguém mais pensa. Isso acontece quando se observa só a literalidade, porque a letra, ela é estática, parada, ela é rígida, ela é inflexível. Por isso Paulo diz que a letra mata, porque ninguém consegue seguir o caminho da letra, que é dura, é inflexível, é rígida, ela consome a pessoa de dentro para fora. Mas quando a gente entende esse eu sou o que sou,
que é a essência, que é a motivação, que é o espírito do Evangelho, que é dinâmico, que é renovável, que é adaptável, que é flexível, no sentido de se moldar e suprir uma necessidade, para alcançar a alma do indivíduo e resgatá-los da miséria que o aflige. Por isso Paulo disse: eu sou livre, mas eu me fiz servo de todos, para ganhar um pouco mais. Eu me fiz de judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Eu me fiz como aqueles que estão debaixo da lei, como se eu estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Eu me fiz com que estão sem lei, como se eu estivesse sem lei. Não que se eu estivesse sem lei, estou debaixo da lei de Cristo, ele falava, para ganhar os que estão sem lei. Eu me fiz de fraco para ganhar os fracos. Eu me fiz de tudo para todos, para que de todos os meios eu possa salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho. Isso, irmãos, é a multiforme graça de Deus. Ou seja, a graça de Deus possui várias formas, vários aspectos, vários estados, se expressa e se manifesta de diversos modos. É a palavra que penetra até a divisão da alma, da medula, do espírito, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. É assim que a gente pode aprender muito sobre essa expressão que eu li em vários versículos. Se não me engano, eu li 1, 2, 3, 4 versículos com os irmãos. E tem muitos outros que usam essa expressão, uns aos outros. E a primeira coisa que me veio na mente, quando eu comecei a pensar sobre esse uns aos outros, foi do corpo de Cristo. Paulo fala em Romanos, Paulo fala em Coríntios também, e em vários outros textos, de que em Cristo nós formamos um corpo, e que nesse corpo nós somos membros uns dos outros. Um corpo é um só, mas são muitos membros. Aí ele começa a falar assim: o olho não pode dizer para a mão: eu não tenho necessidade de ti. Ou a cabeça falar para os pés: eu não preciso de ti. Ou a mão falar para as pernas: eu não tenho necessidade de ti. Porque um membro depende do outro. Aí ele começa a falar: olha, de maneira que se um membro padece, todo o corpo padece junto. Porque vocês são membros uns dos outros. É o clássico tipo: pisa numa unha encravada. Não parece que a cabeça fica assim, parece que você sente ali, aquela dor pulsa. Mas é o dedão que está doendo com a unha encravada. Mas parece que a dor percorre o corpo inteiro. Quando você corta um dedo, essa é a explicação mais simples, né? Quando você corta um dedo, todo o seu corpo
ele trabalha em favor de dois processos. Ou vai ser o processo de regeneração. Geralmente você corta a tampinha do dedo assim, né? Passa uns dias, se reconstrói, fica igual, né? E não fica com marcas na tampinha, não tem aquela marca do corte ou coisa do tipo. Isso é regeneração. Então todo o corpo trabalha e manda o que precisa mandar para aquela região se reconstruir. Então isso é regeneração. Ou ocorre o processo de cicatrização, que é diferente. E dependendo da região, cortou, todo o corpo trabalha para cicatrizar, e aí fica aquela marca do corte, né? Fica aquela marca, ou do corte, ou do ralado que foi profundo, da queda, e fica aquela cicatriz. Mas seja na regeneração ou na cicatrização, todo o corpo se move, todo o corpo padece. Aqueles que não podem ver sangue é pior ainda, né? Quando corta, aí, né? Parece que está vindo um mundo ali. A gente tem medo do sangue, né? Ou tem pavor. Mas todo o corpo é como se todo o corpo padece. Vou te contar outro caso para os irmãos. E entenda, meu irmãozinho, preste bem atenção para você não entender o contrário. Deixa eu contar um caso. Eu estava numa conversa com alguns amigos. Ele frequenta, agora eu não sei que faz tempo que eu não vejo ele, mas na época que eu conversei com ele, ele frequentava uma igreja. E nessa igreja tinha muitos membros. Já era uma igreja tradicional na cidade. E tinha muitos membros. Já existia há muitos anos aquela igreja. E aconteceu que naquela ocasião o pastor tinha um filho, mais ou menos de 17, 18 anos. E num determinado dia, esse filho desse pastor, ele se assumiu gay, homossexual. E a notícia correu muito rápido, né? No meio da comunidade da igreja. E os bafafá foi se espalhando, os comentários foram se formando, e os grupos, os partidos foram se formando. E aquela igreja, que era cheia de membros, de pessoas, passou a ter um gato pingado, vamos dizer assim, né? De pessoas. Ficou o pastor, a esposa e mais alguns irmãos que eram mais chegados, mais íntimos. Se antes tinha 200 pessoas, agora tinha 15 pessoas ali congregando junto. E fora os comentários que o pastor teve que ouvir, né? Dizendo: nossa, como o filho de um pastor é homossexual, como um filho de um pastor é gay, se ele não cuidou da casa dele, como ele pode cuidar da igreja? Se ele não foi capaz de ensinar o filho dele a isso, aquilo, como ele... E foi gerando uma bola de neve, e no fim ficou o pastor, a esposa e um gato pingado. Irmãos, aquela comunidade se comportou como o corpo de Cristo? De modo algum. Era agora que aquela comunidade deveria se unir em amor, se unir em oração, em clamor, em favor daquela família, em favor daquela situação, para que Deus descesse com seu Espírito, com sua luz, e brilhasse naquela situação. Porque eu vou te falar uma coisa, irmãos, nesse exemplo que eu dei, filho de pastor não é pastor, a não ser quando é chamado para isso. Amém? O caso do Glauber, por exemplo, ou até do Arley, que é filho de pastor, né? Seu pai foi pastor, que fundou aqui a comunidade, né?
exceto quando é chamado, mas se não é, não é pastor. Filho de pastor não é pastor. Descendo um pouco para você entender, filho de crente não é crentinho. Como é que é? Filho de crente não é neto de Deus. Você ensina, você educa, você grita, você tenta enfiar ali na cachola a palavra de Deus. Só que quem toma a decisão é a pessoa. Quem toma a decisão é a pessoa. O fulano ou ciclano pode ir levando aquela vida aparentemente normal, dentro dos padrões, para não chatear um, para não chatear outro, para não causar confusão para um ou para outro. Só que chega um momento que ou aquela pessoa é o que é, ou ela se mata. É o que tem acontecido. Isso acontece até no meio cristão, evangélico. Querem que fulano seja dessa forma, porque se não for, não tem aceitação das pessoas, e a pessoa vai indo daquela forma, até onde que ela não aguenta, ela tem que tomar uma decisão. É igual o filho pródigo, aquela parábola, Os dois filhos, a maravilha, a bênção, cuidado do pai, tinha tudo que o pai dava tudo para os dois, amava os dois, só que tinha um que estava ali dentro da casa do pai, que não se sentia como filho. E chegou um momento que aquele foi sufocando e disse: pai, é o seguinte, me dá a minha herança que eu estou saindo fora, me dá a herança que eu estou partindo, fica você com meu irmão que eu não tenho mais nada com vocês. O que o pai fez? Tudo bem, deu a herança, deu tudo, deu o dinheiro, deu os bens, tudo o que pertencia a parte daquele jovem com a herança. Ele foi, viveu dissolutamente. Mas chega uma hora que todo mundo tem que tomar essa decisão. Alguns para o bem e alguns tomam a decisão para o mal. E se um dia fulano ou ciclano tomou a decisão por mal, não quer dizer que tudo acabou ali, que findou, que não tem mais jeito, não tem mais esperança. Não, pode ter tomado a decisão por mal, mas se o pai, ou seja, se aquele que tem o evangelho olhar com esperança, se aquele que tem o evangelho tirar lá o exemplo da mãe, o dinheiro do bolso para comprar a coxinha do próprio filho, lá na frente pode resplandecer a luz do evangelho, e o filho que se perdeu volta, e tem aquela grande festa, aquela bonança, aquela bênção. Nós somos membros uns dos outros. Sabe, irmãos? É como se pisassem no teu carro, eu sentia a dor. Mais ou menos isso, membros uns dos outros. É pisar no teu carro e eu sentia a dor. E se em algo que eu possa fazer, que esteja ao meu alcance, eu tentar amenizar essa dor. Porque quem sabe da dor mesmo é só quem está sentindo. Mas você pode ser um calmante ali, para diminuir aquela tensão, diminuir aquela situação. Nós somos membros uns dos outros. Um dos outros. Quando eu comecei a pensar sobre essa expressão um dos outros, uns aos outros, eu também me lembrei do texto de Colossenses, capítulo 3, versículo 13 ao 15, que fala sobre suportar uns aos outros e perdoar uns aos outros, porque se alguém tiver queixa um contra o outro, assim como Cristo nos perdoou, assim também fazei vós. Suportar uns aos outros. Quando a gente fala de suportar,
já vem na mente aquela assim, ó. Quando você já vem isso na mente, ó. Sabe? Essa cara de suportar, né? Quando eu pensei em suportar uns aos outros, a primeira coisa que vem na mente, né? Quando alguém fala algo que você não concorda, ou faz algo que você não está de acordo, né? E você se remoe. Mas não é isso. É suportar uns aos outros também. Isso é tédio, né? Isso é tédio. Isso é uma convivência que não tem um espírito de pacificação, ou a consciência de pacificação, né? Então, suportar uns aos outros, primeira coisa, é se permitir ao confronto de ideias. Isso é simples. É o jogo do marido e da mulher, é a relação do marido e da mulher, é a relação do genro com a sogra, né? E vice-versa, da sogra com a nora. Eu acho que não sei porquê. Parece que sempre a relação é pior, assim, da sogra com a nora, e não do genro com a sogra. Porque, por exemplo, a mim, graças a Deus, fui abençoado com os dois, né? Mas às vezes eu vejo, parece que é mais ou menos assim, né? Não sei porque as mamães são mais ali ciumentas, né, dos seus filhos. O pai já vai levando ali, vai dando um toque ali, né? Então a gente vê muito isso, suportar. Mas o suportar é se permitir ao confronto de ideias, às opiniões, aos estilos de vida, contudo, respeitando os limites do amor. É tentar encontrar um ponto em comum que permite a convivência pacífica, em busca do bem comum. É se permitir a experiência do amor, da renovação do entendimento, porque você tem que se permitir isso. Se a pessoa se fechar para aquela situação, para aquela relação, para aquele obstáculo, se a pessoa se fechar, tem menos, isso é só piorar. Então você tem que se suportar uns aos outros, é você se permitir a experiência do amor, é se permitir em renovar o entendimento, que faz você olhar além das diferenças, das limitações, das construções sociais, e tentar construir um ambiente propício às manifestações do Espírito Santo. O Espírito Santo é o que? É amor, é paz, é alegria, é bondade, é longanimidade, é mansidão, é domínio próprio. Então, esse suportar uns aos outros, e na sequência vem o perdoando uns aos outros, né? É nesse sentido. Você vai perceber, e comece a ler as epístolas, as cartas desse modo, que sem o uns aos outros não existe comunidade de fé. Sem esse uns aos outros não existe isso aqui, ó. Quanto uns aos outros passou por aqui, hein, nesses 32 anos, hein? Muitos, né? Recentemente veio algumas pessoas aqui, né? E contaram algumas experiências que viveram junto com os irmãos. Quanto uns aos outros não passaram para chegar do que agora, né? Muitos. Por isso, uma das outras coisas que eu percebi nesse uns aos outros e que me veio à memória é o estimular uns aos outros. Em Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25 diz assim: consideremos uns aos outros
para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação como de costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, e tanto mais agora que vedes que se aproxima aquele grande dia. Então, esse uns aos outros, eu me lembrei do estimular uns aos outros, persistir pela vida do outro, na lembrança de que aquele dia, o dia que Jesus vem nos buscar, está se aproximando. Nessa esperança, eu persisto pela vida do outro. Estimular aqui não quer dizer que você vai ficar pendurado na orelha do fulano, dando sermão 24 horas por dia. Não quer dizer isso. No contexto da carta de Hebreus, o estímulo é o reter firme a confissão da sua fé, não retornar às velhas práticas do velho homem, ainda que isso custe até a sua própria vida. Daí a necessidade do que nós lemos de considerar uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Para você entender um pouco melhor, recentemente eu ouvi uma frase assim: se é importante para você, também é importante para mim. Isso é considerar uns aos outros. Se é importante para você, é importante para mim. Se é importante para o seu marido, é importante para você, esposa. Se é importante para a tua esposa, é importante para você, marido. Se é importante para o seu pai, é importante para você, filho. Se é importante para você, filho, é importante para o seu pai. Ou seja, se é importante para você, é importante para mim também. Eu colocar os interesses do outro em pé de igualdade dos meus interesses. Porque como eu vou estimular um ao outro, se eu não penso em mais ninguém além de mim mesmo? Como eu vou estimular um ao outro se eu não dou a mínima porque a pessoa é ou faz ou deixa de ser? Tem que ter essa consideração dos uns aos outros. Quando você coloca nesse pé de igualdade, você vai conseguir estimular. Se é importante para você, é importante para mim. Sabe como eu aprendi isso? Eu estou aprendendo ainda, irmãos. Parece besteira que eu vou falar, mas eu levo minha filha para o balé faz 3 anos. E durante muitos anos eu trabalhei à noite. E o balé era 8 horas da manhã e eu chegava às 7. Rapaz, vou te falar, irmãos, ficar no meio daquela mulherada, fofocando dos maridos, e eu com sono, vou te falar, eu aprendi a gostar. Várias vezes eu falei para minha esposa: não vou mais nesse balé não, Deus me livre, não vou levar mais não. Tira ela, ou não sei, faz alguma coisa, para mim é uma tortura. Só que é importante para ela, para minha esposa, é importante para ela, é importante mais ainda para minha filha, então é importante para mim. Quantas vezes, irmãos, às vezes eu quase caio da cadeira, dormir nas cadeiras largas, porque eu trabalhava à noite, eu chegava, já pegava ela, arrumava e ia, e eu na cadeira assim, parecendo o João Bobo, e dormir cambaleando. Às vezes as secretárias lá ficavam olhando, aí eu acordava assim, eu olhava, e as mulheres lá: olha, esse pai desnaturado, mal sabia que eu estava trabalhando a noite toda lá. Mas um exemplo bobo, né? Um exemplo bobo, mas se é importante para você, é importante para mim. Só assim você vai conseguir estimular uns aos outros. Então pare e pense, irmão, nessa frase:
uns aos outros. Eu até conversava, para terminar, eu conversava com a minha esposa essa semana, ontem, se não me engano, e numa situação eu falei, deu um esculacho no fulano, porque não deu para aguentar, deu um esculacho. Aí ela falou, você precisa ter calma, né, Jonatas? Tá. Aí eu perguntei para ela, de uns 2 anos para cá, quanto mais calmo eu tô? Ela falou uns 70%. Eu falei, já melhorei bastante. Porque no meu perfil, irmão, eu sou meio agitado. Sou muito agitado. Mas nesse pensamento dos uns aos outros, eu estou 2 anos pensando nisso. Dos uns aos outros, Deus está trabalhando. Isso é graça de Deus, irmãos. Comece a pensar agora assim, em tudo que você fizer, como Paulo fala aos Colossenses, né? Tudo que você fizer, fazer como se estivesse fazendo para Deus, para Jesus. Aí você vai ver uns aos outros. Sabe quem vai ser o melhor beneficiado? Você. E, consequentemente, aqueles que estão ao seu redor. Amém, irmãos? Vamos firme uns aos outros? Então vamos se colocar de pé, vamos fazer uma oração. Uns aos outros, suportar uns aos outros, considerar uns aos outros. E a gente vai entendendo aí o Espírito do Evangelho. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer por este momento, para te louvar, para te engrandecer o seu nome. E o Senhor derrame sobre nós o teu Espírito, Pai, e nos ajude a viver esse uns aos outros, como membro um dos outros, que possamos suportar em amor, que possamos perdoar, que possamos nos dar a permissão, permitir a nós mesmos, na experiência do amor, na experiência de renovar o entendimento, na experiência de viver a sua graça, Pai. Nos dá a tua graça, nos dá o seu poder, nos dá o seu Espírito Santo, e nós apresentamos a nossa família, o nosso lar. Visita, Pai, nossos familiares, nossos parentes, nossos entes queridos, que a tua graça se manifeste, que a luz do seu Evangelho se manifeste, Pai, que possamos viver este amor junto com eles, que eles sejam contagiados pelo amor de Cristo e vivam a presença do Eu Sou dentro de si. É isso que nós queremos. A presença do Eu Sou na nossa família, no nosso lar, na nossa parentela. Senhor nosso Deus, nós apresentamos nosso ambiente de trabalho, Pai. Manifesta a sua graça no ambiente de trabalho, para que possamos suportar uns aos outros, se permitir ao confronto de ideias, mas sempre dentro do limite do amor, para alcançar um fim, um bem comum. Derrama da sua graça, abençoa cada um na sua profissão, a cada um no seu ambiente de trabalho. Aos que estão desempregados, abre as portas, Pai, manifesta o seu poder, manifesta a sua provisão, manifesta a sua graça, Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, a nossa vida é sua, a nossa família é sua. Nós oramos um pelos outros neste momento. Esse irmão que está do nosso lado aqui agora, Pai, abençoa a vida de cada um deles, manifesta o teu poder, nos ajuda a viver em amor um para com os outros, auxiliando um para com os outros, para que possamos chegar na eternidade juntos, Pai, para que possamos chegar
na Jerusalém celestial, juntos, um com os outros, membros um dos outros. Derrama, Senhor, a sua graça, o seu milagre na nossa vida, no nosso ser, Jesus. Nos enche do teu Espírito Santo, nos enche de amor, de paz, de alegria, de bondade, de longanimidade, de domínio próprio. Coloque em nós um espírito de pacificação, um espírito de mansidão, porque bem-aventurados são os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados são os pacificadores. Então derrama sobre nós a sua graça, Pai, o seu Espírito, e nos abençoa, Pai, para que sejamos conhecidos como os seus filhos nessa terra, os seus filhos nessa terra, Pai. A maior bênção é essa, ser seu filho nesta terra, seus filhos, Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, amém. Vamos aplaudir a palavra de Deus.